Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E essa aula, ela é impactante, vamos dizer, né? O nome assusta um pouco, né? A Cavalaria do Inferno, a lição número 6, que a gente está estudando sobre o fim do tempo, depois sobre o fim do mundo. E antes de começar, irmãos, eu só queria trazer uma curiosidade, porque algumas pessoas, não foi uma só, me perguntou se seria sobre os 4 cavaleiros, porque fala sobre a cavalaria. Mas não é. Os 4 cavaleiros eles se encontram no livro de Apocalipse, né? Porém no capítulo 6. E nós vamos estudar o capítulo 9. Nós vamos falar sobre uma cavalaria, mas de uma outra forma. Então, se você tiver curiosidade e quiser depois estar lendo lá no capítulo 6 sobre os 4 cavaleiros também, bem interessante o assunto, tá bom? Bem, nós vamos estudar hoje o título da nossa... a lição 5, que é sobre o milênio, que seria, né? O pastor pediu para usar, ele vai estar sendo ministrado no final do estudo. Tá? Porque como já existe um cronograma com todo mundo, já com as datas, então se pular, se está alterando tudo. Então o milênio vai ser dado no final do livro, tá bom? Então vamos para a lição número 6. Algumas curiosidades só que eu queria estar falando com vocês, que nós vamos estudar a 5ª trombeta. A gente está vindo, as 4 antes, nós não estudamos, né, nessa sequência, as 4 primeiras trombetas, elas foram trombetas que agiram diretamente na natureza, nas águas, nos animais, não sobre o homem, só sobre as coisas da natureza, né? Sobre o sol, sobre a lua. A gente lê lá as 4 trombetas, a gente vai estar vendo isso, que o homem em momento nenhum foi atingido dessas 4 trombetas. Porém, agora a gente vai estar estudando a 5ª trombeta e o primeiro ai, que a gente já aprendeu, né? Que nessas trombetas são 3. Ai do homem que estiver na terra, né, quando essa trombeta tocar. Então é essa que nós vamos aprender agora, ok? Eu queria convidá-los a abrir Apocalipse, capítulo 9. A lição fala do versículo 1 ao 11, mas a gente vai ler até o 12, tá? Que é um bem pequenininho, só para completar o capítulo. Como nem todos têm a lição, eu fiz já todo mundo que a gente for pulando o estudo, eu vou colocando só o tópico e o versículo na frente sobre o assunto que a gente está falando. Vai estar sempre dentro desse texto, tá? Apocalipse 9, do 1 ao 12. Então, quando eu falar versículo 5, versículo 4, você pode estar pesquisando dentro desse mesmo capítulo. Amém? Vamos lá. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu o fundo do poço, como o fundo de uma grande fornalha, e como o fundo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fundo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem nada dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscaram a morte e não a acharam, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo, e em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. E os 2 nomes, gente, eu vou estar
a gente vai aprender isso na lição, mas só para grifar, esses dois nomes significam destruidor, significa Satanás. Então, sobre eles havia um rei chamado Abadão em hebreu e grego Apolion. Os dois significam destruidor, Satanás. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda dois ais, que são as trombetas seguintes. Bem, a gente vai começar falando algumas coisinhas, né? Sobre essa introdução. Primeira coisa que quem tem a revista que pode estar acompanhando, a introdução diz assim: coisas estranhas estão acontecendo no mundo, catástrofes, tragédias, guerras, terremotos, fome, epidemias, desespero e angústia entre as nações. Alguma dessas coisas que eu disse, lembra vocês alguma coisa que nós estamos vivendo? Estamos vivendo, né? Muitas coisas que eu disse aqui. Então, vamos ficar muito atentos a esse texto, que ele vai nos orientar para o nosso bem. É assustador quando a gente começa a ler tudo isso, né? Que está acontecendo e realmente está acontecendo no mundo. E vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nós. O texto de Apocalipse traz-nos algumas pistas para entendermos a ferocidade dos nossos dias. Paulo diz em 2 Timóteo que nos últimos tempos os dias seriam difíceis, os dias seriam tenebrosos. Mas os nossos dias são perigosos e furiosos. Mas o que ou quem está por trás dessa fúria? Aí eu estou colocando para quem não está com a revista os tópicos que a gente está falando, tá? Vou agora. Quem está por trás dessa fúria, desses dias tão difíceis? Nós lemos no primeiro versículo que o anjo, quando ele tocou a trombeta, quem caiu do céu? Na verdade, uma estrela que havia caído, né? Já havia caído. Quem caiu do céu? Quem estava sobre a terra, atormentando, trazendo tudo isso que a gente acabou de ler? Satanás. Então, João, ele vê essa estrela, e a gente leu no versículo primeiro, que ele viu uma estrela que do céu caiu e que foi dada a chave do poço do abismo. O abismo e o inferno é a mesma coisa, antes do juízo. Quando o juízo chegar, essas duas palavras, que são a mesma, serão trocadas pelo lago de enxofre, o lago de fogo, que a gente vê mais lá na frente no Apocalipse. Só fazendo esse parênteses, porque quando a gente lê aqui, às vezes a gente lê abismo, às vezes a gente lê inferno, às vezes a gente lê o lago, e às vezes fica um pouco confuso. Só para a gente estar esclarecendo isso, ok? Então foi dado a ele a chave do abismo. Mas quem deu essa chave para ele? Foi o Senhor Jesus. Porque Satanás, ele não tem poder nenhum, nem no inferno. A palavra diz que, em Mateus diz que toda autoridade, Jesus diz, toda autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. Então, Satanás só fez isso, só faz isso por permissão do Senhor. Ele não tem autoridade nenhuma sobre essa terra. O que ele faz é por permissão do Senhor. Ok? Agora Satanás recebe a chave do abismo, ou inferno antes do juízo, a gente vai para a revista, e abre-o, liberando de lá os milhões incontáveis de gafanhotos, de demônios. Essas forças soltas no mundo disparam cavalgadas como cavalos furiosos em batalha, sob a liderança Apolion e Abadão, que é o destruidor, que é Satanás. Essas forças espirituais do mal, elas se infiltram aonde, gente? Nas escolas, nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos casamentos, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações de pai e filho. A gente tem visto, ontem eu até vi uma reportagem, até falei com o André, o filho botou o dedo do pai porque o pai corrigiu quem bateu a porta. Olha o absurdo que a gente está vendo, que a gente vê na palavra que aconteceria e está acontecendo na nossa frente. E às vezes a gente não se dá conta de tanto desastre, de tanta catástrofe que estão acontecendo, estão aqui. A gente está vendo que isso está chegando o fim do tempo, né? Está chegando a hora do Senhor voltar. Essas forças se infiltram, né? Como eu falei, nas nossas casas, enfim, em todos os lugares que nós estamos. É a cavalaria do inferno, fazendo trepidar a terra sobre a sua cavalgada infernal. Por que fala a cavalaria, se a gente está falando de gafanhotos, né? Mas a gente vai ver agora algumas características desses gafanhotos
Porque a gente está vendo que o que foi, quando Satanás abre o poço do abismo, o que sai, os demônios são gafanhotos. Mas quais são essas características do gafanhoto? Por que trata disso como uma cavalaria? Né? Por que ele associa um bichinho tão pequeno a um cavalo, né? A uma situação de guerra, cavalos emparelhados para a guerra em si? Então, a primeira característica, ele diz que esses demônios, eles têm espírito de destruição. Olha lá, versículo 11. Quem colocar com a revista e quiser acompanhar, lá no versículo 11 vai falar por que o espírito de destruição. E tinham sobre eles, como rei, o anjo do abismo, cujo nome era Abaddon e Apolion. É difícil imaginar uma praga mais terrível que as dos gafanhotos. Esses gafanhotos que saem do abismo são demônios superlativamente mais perigosos e mais devastadores que os bandos que têm devastado as plantações. A gente vê, às vezes, quando acontece de passar alguma nuvem de gafanhoto, e eles acabam com tudo. Tem aquela visão assim, o que eles irão atingir, está lá tudo verdinho, e por onde ele passou, é uma destruição. Só que isso é pontinha do que a gente vai estar vendo aqui. Por quê? Aqui, no que a gente vê, ele está sobre plantações. E o que a palavra diz é que ele não encostará nas ervas, ele não encostará nas árvores. Ele só encostará em quem? Nos homens que não têm a marca de Deus. É isso que essa nuvem de gafanhotos vai estar fazendo. Eles são capitaneados. Capitaneados é a mesma coisa que conduzidos, dirigidos por Satanás, pelo destruidor. Esses gafanhotos vêm para, vamos ler junto aqui na revista? Roubar, matar e destruir. Eles são seres malignos, de todos corrompidos, que têm destruído as vidas, arruinado os lares, pisado sobre as nações e arrastado multidões para a perdição eterna. Aquilo que nós vimos, né? Então, esse ser que lidera esses gafanhotos é Satanás. E ele está para roubar, matar e destruir. E é isso que ele está fazendo e não está brincando de fazer, né? Ele está fazendo muito bem feito. A segunda característica fala sobre o espírito de poder e domínio. Por que tem essa característica? Ele está no versículo 7. Na sua cabeça havia como uma coroa parecendo ouro. Esses demônios exercem domínio e comando sobre os homens que estão na potestade de Satanás. Eles usam coroas para impor o poder. Porém, a palavra diz que essas coroas são parecidos com ouro, não são de ouro. Ou seja, essa coroa é fake news. Ele fica querendo copiar Deus, o nosso Deus em tudo, o nosso Senhor em tudo. Tudo que o nosso Senhor tem, Ele quer. Se ele apresenta como uma coroa de ouro, Ele quer, mas a dele, as suas demônios são parecidas. É porque às vezes, irmãos, a gente lê rápido e é um detalhe que ele passa despercebido. Por isso que eu gosto às vezes de dar ênfase num detalhezinho simples como esse, mas para a gente colocar ele no lugar dele. O ouro dele é parecido, não é ouro como o do nosso Deus. Ok? No item 3, diz que esses espíritos, ele tem uma característica com inteligência, porque lá no versículo 7, na segunda parte, diz assim: o seu rosto era como o rosto de homens. E homens, esse rosto de homens, na Bíblia, ele relata a inteligência. Esses espíritos malignos possuem uma inteligência sobrenatural. Eles arquitetam planos mirabolantes que criam ciladas de todos os tipos para apanhar em sua rede os incautos. Incautos são os descuidados, os imprudentes, os desligados. Então, ele arma, irmãos, ciladas para nós. A gente sabe que ao nosso redor tem anjos que nos protegem, mas ao nosso redor tem os demônios querendo nos atacar, esperando uma cilada, armando cilada, esperando uma brecha, né? Que a gente chama um ponto que a gente deixa para que ele possa agir na nossa vida, né? E nos tirar a salvação. O ponto número 4 diz o espírito de sensualidade. No versículo 8 está falando que eles tinham todas essas características, foi o que nós lemos no capítulo 9, que está falando dos gafanhotos. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. A primeira coisa que a gente precisa destacar nesse texto é que os espíritos, os demônios, eles não vão se apresentar de forma horripilante. Eles não vão vir descabelados, de chifre, não vai ser assim, não é assim. Sempre, né, a gente aprende sobre isso, que nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos.
Porque ele vem de uma forma bela, ele vem como um anjo de luz. Ele para nos atrair, para nos enganar, para umas ciladas, e a gente, não, tão bonitinho, tão engraçadinho, não pode ser. E a gente cai nessas ciladas. É dessa forma que ele age. E a questão da sensualidade, um outro ponto, ele fala que esses espíritos despejam no mundo uma corrente de sensualidade. Porque nós estamos vivendo uma sociedade hedonista. O que é isso? É uma sociedade que vive com prazer imediato. As pessoas estão preocupadas no hoje. A gente vê aí situações em que a pessoa às vezes abre mão da família, abre mão do trabalho, abre mão de um ministério, porque começa a achar que é Deus, começa a se ver como Deus, e na frente do espelho, eu estou bonita, eu estou isso, eu estou aquilo, e a pessoa começa a ser o centro da sua existência como a principal coisa, e não Deus, e não as coisas do Senhor. E isso é uma geração que nós estamos vivendo, né, de super valorização do homem. Legal, muito bom a gente ter autoestima, é muito bom a gente se sentir bem, se sentir amada, se sentir feliz, mas não pode ser a principal coisa, não pode ser o nosso alvo para atingir ser esse, não pode, porque isso não é o que o Senhor espera de nós. Nessa sociedade que a gente está falando, nada é proibido, tudo pode, tudo é normal. Orgia, pornografia, né? Decadência moral está sendo instaurada em residências. Quando eu estava estudando, tinha um pastor falando uma coisa que, na hora, por isso que eu falo para vocês, às vezes as brechas vêm, a gente acha que aquilo não tem nada a ver. E ele falando que, como hoje o mundo está muito perigoso, os pais estão cedendo, que é melhor os filhos estarem dentro de casa do que na rua. Então, o filho pode levar a namorada para casa, a filha pode levar a namorada para casa, os pais são cristãos, e vão lá, todo mundo se tranca no quarto. Isso passou porque eu estava vendo uma mensagem, estava falando. Só que isso é fornicação, isso é tantas outras coisas. Não estou aqui para julgar ninguém, mas às vezes a gente permite essas coisas dentro da nossa casa, achando que está tudo bem, que nós estamos num mundo moderno, que hoje tudo é diferente. Não é diferente. A palavra do Senhor é a mesma, ontem, hoje e para sempre. Então, não é julgamento, é reflexão. O que eu tenho feito, que eu tenho permitido que a minha família, os meus filhos fazem, porque está na moda? Porque todo mundo faz. Porque todo mundo faz, eu posso fazer? Porque todo mundo faz, meu filho pode fazer? Então, isso é uma reflexão que a gente tem permitido dentro das nossas casas, né? Que é uma coisa do mundo. O ponto 6 fala sobre espírito de inatingibilidade. No versículo 9, fala assim, que ele tinha couraças como couraças de ferro. Esses gafanhotos são seres sobre-humanos, inatingíveis, invisíveis, que não podem ser atacados por forças humanas. Eles não podem ser feridos por armas humanas. Eles não podem ser detidos em prisões humanas. Como eles podem ser destruídos? Só existe uma forma. Para lutar contra essas hostes, que é o exército de Satanás, precisamos de armas espirituais. Nós precisamos das armas da luz. A gente só consegue lutar, a gente só consegue vencer através das armas espirituais. O pastor até falou sobre isso numa pregação semana passada. E quais são essas armas, irmãos? O Evangelho, conhecer a palavra do Senhor, foi assim que Jesus derrotou Satanás, através da palavra. Ele sabia, porque ele usa a palavra, porém a palavra é distorcida. Então a gente precisa saber a verdadeira palavra para que a gente possa também expulsá-lo, sabendo que o que ele está fazendo, ele está distorcendo a palavra. Não é isso. Não é isso que o Senhor espera de mim. Então a gente precisa conhecer o Evangelho. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A gente está vindo buscar conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor vai ser para nós, porque Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento do Evangelho, o que falar a gente não acredita. Se a pessoa for convincente, ela vai te convencer e você vai achar que está fazendo a coisa certa. Então a gente precisa se preparar para não permitir ser enganados e através dessas armas poder enfrentar, poder derrotar esses demônios que aparecem, né? No ponto 7, fala sobre o espírito de obscuridade.
está no versículo 2 e 3, que diz assim: obscuro, escuro, né? Lembra? Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram os gafanhotos para a terra. O diabo, ele é das trevas, ele não suporta a luz. Seus agentes, né, seus seguidores, também eles agem como ele. Então a luz é toldada, ela é bloqueada. A luz verdadeira não vai brilhar neste momento. Haverá escuridão, porque Satanás, ele gosta das trevas, ele não gosta da luz. Por isso que a gente sempre diz que quanto mais próximo do Senhor a gente está, mais perto da luz. Mas quando a gente se afasta do Senhor, a gente se afasta da casa do Senhor, da sua palavra, a gente está se afastando da luz, a gente vai ficando mais perto das trevas. E isso é um perigo. Quanto mais longe da luz, mais perto das trevas. E nesse momento não há luz. Por quê? Porque Satanás não gosta de luz. Ele gosta das trevas. Por isso que quando ele abre o abismo, simula essa fumaça, né? Uma fornalha. Então você tenta imaginar aquele fumaceiro, você não consegue enxergar nada. É assim que vai acontecer, né? Ele vai estar procurando que os homens tenham uma cegueira espiritual. Porque quando tiver uma cegueira espiritual, aí ele consegue levar para as trevas e vai ficar lá para sempre. Esse é a intenção dele, né? Então, depois que a gente viu todas essas características, eu tenho uma pergunta para vocês. A gente viu essas características desse gafanhoto que vai sair do abismo. Você consegue imaginar uma figura como essa? Rosto de mulher, cabelo de mulher, rosto de homem, coroa na cabeça, dentes de leão, né? Rabo como escorpião. Vai ser uma coisa terrível de imaginar, né? Então, a gente precisa fazer diferente, né? Não acha que essa palavra faz com que a gente... Peraí, tá tudo bem? Não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque a palavra, ela vai impactar, vai trazer a realidade que tem para acontecer muito breve. Agora a gente vai estar falando sobre o item número 2, que diz, a gente viu as características desse gafanhoto. Agora a gente vai ver a missão principal dele. Qual é a primeira missão dele? Atormentar os homens. Foi para isso que ele veio, né? No versículo 4 e 5, diz que foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura, na parte dele, mas somente aos homens que não têm nada nas suas testas, que não têm na sua testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Irmãos, uma picada de escorpião, que fala que na cauda dele vai ser como um ferrão de escorpião. Eu pesquisei para poder estar vendo. É uma dor intensa, é uma dor que fica latejando, é uma dor que perturba, é perturbador. Agora aqui está falando de 5 meses. Imagina quando a gente está com uma dor de dente lá, uma coisa, no ouvido, aquele negócio fica incomodando a gente 1 dia, 2 dias, você já fica agoniado. Agora imagine 5 meses, ou como tem algumas linhas de estudos que diz que, como no texto fala aqui para Deus, 1 dia é 1 ano, esses 5 meses podem ser 150 anos, né? Porque são 150 dias, pode ser 150 anos. E aí? Mas que seja 5 meses, imagina 5 meses, você com uma dor latejando, te incomodando dia e noite e nada passa. É desesperador, é assustador, é um tormento, realmente a palavra é essa mesmo, é atormentar os homens, e é o que eles vão fazer, atormentar os homens. O segundo item diz que a missão dele é causar danos aos homens. Causar danos, porque ele não pode matar, né? Ele vai dar a permissão de atormentar, mas não de matar. Então esses seres malignos receberam esse poder para causar danos aos homens. Quantos danos eles têm causado aos homens? Quantas perdas, quantas lágrimas, quantos tormentos, quanta falta de paz, né? Quantas coisas a gente tem visto acontecendo, né? Já está acontecendo, né? Quantos lares destruídos, quantas vidas iludidas. Isso é real, irmãos. Isso já é real. Só que isso vai intensificar.
A gente está no ensaio, né? Porque tudo que a gente tem visto acontecendo são ensaios do que virá. E dá medo, né? A gente vai chegar num ponto aqui que a gente não precisa ter medo, mas só de ver e imaginar, será que alguém próximo de nós passará por isso? Será que alguém da nossa família vai passar por isso? É assustador. No item 3, diz que o tormento causado aos homens é pior do que a morte. Olha o versículo 6. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte não fugirá deles. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Os homens buscarão a morte e não acharão. Por que eles não buscam o Senhor? Por que essas pessoas estão passando por isso? Porque são pessoas que não se arrependem. Elas têm a oportunidade de se arrepender e não se arrependem. Elas preferem buscar a morte, o que não vai resolver. Porque elas vão morrer e vão ser atormentadas para o resto da vida, né? Para a eternidade. Então, por que buscar a morte e não buscar o Senhor? Nesse momento, o Senhor ainda não é o juízo. Então, Ele ainda vai dar oportunidade para que as pessoas se arrependam. Hoje, todos os dias, nós temos a oportunidade de nos arrepender. O Senhor, Ele quer que todos nós sejamos salvos. Eu separei um versículo que diz assim, está em 1 Timóteo: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Vamos ler junto? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor quer que todos nós se salvem. Por isso que Ele é misericordioso, por isso que Ele nos perdoa, por isso que Ele aceita o arrependimento, por isso que Ele quer que a gente se arrependa todos os dias e busque a face dEle. Esse é o nosso Deus. O desejo dEle não é que eu vá, você vá, Ele quer que todos nós, mas para isso a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, né? O terceiro tópico, ele diz sobre a situação do povo de Deus diante dessa cavalaria. Então a gente viu as características dele, a gente viu a missão e agora a gente vai ver qual é a nossa situação perante essa cavalaria. O diabo e os demônios, está no 3.1, tá? Quem está com a revista? O diabo e seus demônios, o inferno e as suas hostes, não têm poder sobre aqueles que receberam o selo de Deus. A cavalaria do inferno não pode esmagar debaixo das suas patas aqueles que foram redimidos por Deus, protegidos. A gente tem isso lá. Ele só vai poder atormentar quem não tem o selo do Senhor. Agora, como que eu faço? Como que eu sei se eu tenho esse selo? Você tem certeza se você já é selado pelo Senhor? Como que anda a sua experiência com Deus, a sua experiência com o Espírito Santo? A gente vai ver agora que selo é esse que vai proteger os homens desses demônios? Que selo é esse? Está no 3.2. Esse selo protetor é o selo do Espírito Santo, dado que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Assim expressa o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo fala: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E dessa forma, no dia que isso acontecer, nós seremos o selo. Nós estaremos selados e nenhum desse gafanhoto poderá nos atingir dessa forma, através do selo do Espírito Santo. Como se recebe esse selo? Lá em Efésios 1:3, aí eu até coloquei, que é os dois subtópicos aqui da revista. O primeiro é ouvindo o Evangelho e o segundo, crendo em Jesus. Então, ouvindo o Evangelho, o homem precisa ouvir a gloriosa mensagem, o que Cristo fez por ele na cruz. Jesus levou na cruz a
crise que nos esmaga, a dor que nos atormenta. Ele levou sobre si as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas angústias, os nossos pesadelos, a nossa miséria, a nossa maldade e a nossa culpa. Então a gente precisa ouvir o Evangelho, aprender e tudo isso, né, e valorizar tudo isso que o Senhor Jesus fez por nós. E crer em Jesus. Coloque a sua confiança em Jesus. Creia nele. Esse crer em Jesus, ao invés de ler, como eu sabia que muita gente provavelmente não ia ter a revista, eu coloquei aqui para que a gente pudesse ler junto. Porque isso é um marco na nossa vida, na vida de alguém que possa estar aqui e receber este selo do Espírito Santo. E um ponto importante é crer em Jesus. Então eu queria convidar se a gente lesse isso junto, é o que está na revista no 3.2. Vamos juntos? Creia em Jesus e entregue a sua vida a Ele. Corra para Ele. Refugie-se nele. Nele a redenção. Nele a libertação de angústia, do pecado e do tormento. Creia e você será liberto. Creia e você terá paz. Creia e você será selado pelo Espírito Santo. Então, essa parte eu precisava que a gente lesse junto, para a gente ter certeza que é só em Jesus que nós temos que crer. Só Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Dessa forma a gente vai estar cumprindo o que a palavra dele diz. E vamos ter certeza que somos selados por ele, que neste momento de angústia não passaremos, ele protegeu o seu povo, ele protege e ele irá proteger neste momento de angústia. Nesse tormento que virá e tantos os outros que virão, o seu povo será separado. O pastor um dia desse disse que os demônios, quando eles olham um ser espiritual de Deus, eles identificam. E que nós somos espiritualmente diferentes do nosso tamanho. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós buscamos, maiores, mais fortes nós vamos nos tornando espiritualmente. Então, nesse dia, quando for desse momento de angústia, nós seremos diferentes desses que não têm o selo. Eles não irão tocar em nenhum de nós. Glória a Deus, né? Amém por isso, porque é desesperador de ler, mas é uma esperança quando lemos também, porque sabemos que nós acreditamos e cremos no Senhor Jesus. Na conclusão da revista, ele leu o texto todo, mas eu fiz em tópicos porque eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Depois de conhecer as características do gafanhoto, que eu acho que se a gente pedir aqui pelo menos uns 3, cada um vai lembrar dessas características horripilantes dele, saber a sua principal missão, que todo mundo vai guardar, que a primeira missão é pelo menos a primeira, a gente tem que lembrar: tormentar o homem, aquele que não tem o selo do Senhor. E depois de verificar a situação do povo de Deus diante dessa cavalaria, só nos resta uma coisa: nos proteger com o selo do Espírito Santo. O que você vai escolher? Qual vai ser a sua escolha se você ainda não fez? Se você ainda não escolheu o Senhor Jesus, eu te convido nessa manhã. Não quero expor ninguém. Faça uma reflexão, vá para casa. Se você ainda não tem certeza que você entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. Não deixe passar de hoje, porque a gente não sabe qual é o dia que virá, que dia que vai acontecer, que dia que o Senhor Jesus voltará. E nesse dia não terá mais jeito, depois que o juízo chegar. O Senhor Deus, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele nos dá oportunidade todos os dias, até o dia do juízo. Depois que o juízo acontecer, aí não vai ter mais jeito. E aí, quem não tiver com o selo, infelizmente passará pelo tormento. Amém? Essa é a mensagem que eu trouxe hoje para vocês. Eu trouxe um versículo que diz que, como dono, quem? O Senhor. Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Ele é o nosso dono, nós somos propriedade do Senhor. Né? Amém? Alguma dúvida? Alguém quer comentar
algo